Gente, o confronto entre Hamas e Israel teve sequência nesta quarta-feira com novos bombardeios aéreos israelenses na faixa de Gaza, de onde nos últimos 2 dias o grupo islâmico lançou uma onda de foguetes contra as cidades como Tel Aviv e Beerseba. Ao menos 49 pessoas morreram desde segunda-feira. E para fazer uma análise melhor sobre esta escalada de conflitos entre israelenses e palestinos ao longo das últimas semanas, nós estamos aqui em contato com o Mário Vitor Rodrigues, ele que é jornalista e comentarista político, colunista da Gazeta do Povo. Bom dia, Mário, tudo bem? Um dia de muitos desdobramentos aí desse confronto, né? Bom dia, Paulo, Vinícius, Adriles, Joel, todo mundo que nos ouve. Pois é, um cenário, na verdade, um filme um tanto repetido. Dessa vez você tem aí uma série de prateleiras que dialogam com essa escalada de violência. Houve despejo, tentativa de despejo de famílias árabes em Sheikh Jarrah, na Jerusalém Oriental. Houve uma repressão um tanto exagerada da polícia israelense no Monte do Templo ao fim do Ramadã. E agora, é claro, você tem o Hamas financiado pelo Irã, jogando foguete para Tel Aviv, e aí tudo sai de controle, é uma tragédia, realmente, um cenário muito triste. Ô Mário, na sua opinião, rapidamente, quem tá certo nessa história? Opa! Quem tá certo? Quem tem a razão? Não, ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Olha, assim, antes de mais nada, vamos tirar uma coisa da frente. Você tem um confronto entre um Estado e um grupo terrorista. Para deixar isso bem claro, o Hamas, você não pode tergiversar, você não pode medir as palavras. É um grupo terrorista e ponto final. Então, isso não quer dizer que o Estado de Israel não tenha ali, não contribua para a situação. Contribui sim, como comentei en passant, o despejo de famílias árabes na Jerusalém Oriental. Aliás, eu fiquei hospedado justamente naquela área quando estive lá. É indefensável, e você acaba criando, na verdade, um turbilhão justificativas para que uma região que sempre é de um clima onde o clima de tensão sempre é muito alto, enfim, que a coisa descambe. Então, mas quem é certo, assim, na bucha, é difícil. Ok. Joel, em seguida o Adriles. Mário, eu confesso que não acompanho muito de perto, parece que essas notícias se repetem, né? A cada 10 anos, sei lá, tem uma piora, tem esses ataques. Certamente não existe santo nessa história, ambos têm a sua cota de atrocidades indefensáveis, mas a impressão que dá olhando mais de longe ao longo das décadas é que Israel cresce, Israel vai tomando território e os palestinos cada vez mais fracos. Até o mundo árabe, hoje em dia, os países propriamente árabes meio que já abandonaram a Palestina, quem mantém ali o apoio é o Irã mesmo. Será que a Palestina está, no fundo, fadada a acabar? Eu acho que ela está fadada a não acontecer. É uma desgraça, na verdade. Hoje teríamos eleições parlamentares na Palestina. O Mansur Abbas, do Fatah, o líder, ele suspendeu as eleições justamente porque o Hamas está em voga, está em alta, por conta desses mísseis que ele está jogando para Tel Aviv, para todo o Estado de Israel. Você pontua muito bem, Joel. Não dá para a gente passar batido pela questão dos assentamentos ilegais, da expansão de territórios. A atual situação, desgraçadamente, o atual momento, ele favorece os extremos desse debate, favorece o Likud, a direita israelense, o Bibi Netanyahu, que está num momento muito, muito delicado, e o Hamas, financiado pelo Irã, que quer mais ver o circo pegando fogo. Quem sofre são justamente a população de Gaza, quem mais sofre, população de Gaza, inegavelmente. A última vez que eu vi, tinham 59 mortos, 53 são de Gaza, são palestinos, incluindo aí crianças e mulheres, enfim. É uma tragédia. A causa palestina, ela perde muito nessas horas, porque é muito fácil a gente nutrir empatia pela causa palestina, pela causa dos dois estados,
pela asfixia social que acontece ali, e é uma política de Estado de Israel, essa é inegável. Só que quando você tem um grupo terrorista jogando míssil para o outro lado, aí fica difícil, fica muito complicado. Adriles. Ô Mário, você está dizendo que ninguém tem razão nessa história, mas uma vez que você mesmo coloca com as suas palavras que existe um Estado legítimo contra um grupo terrorista, e a gente percebe, ninguém quase da imprensa fala isso, que os ataques de Israel são um revide a ataques do Hamas, ou seja, baterias antiaéreas que estavam querendo indiscriminadamente matar pessoas no Estado de Israel. Uma vez que você falou da desocupação de casas, né, que foram referendadas por órgãos internacionais, ou seja, Israel, nesse caso específico, ele está referendado por uma burocracia estatal e referendada por órgãos internacionais. Se você revida um Estado terrorista, você tem mais razão, ou não? Eu não comecei, a pergunta do Paulo, eu tô ficando gagá, mas se eu me lembro bem, sim, a pergunta do Paulo foi quem está certo? E eu falei, quem está certo é difícil dizer. É um jogo de palavras, mas é claro, eu repito, não se defende o Hamas. Se você se coloca ao lado de um grupo terrorista, fica difícil dialogar. Isso, Adriles, não cancela de maneira nenhuma as atitudes do Estado de Israel. E aí, em primeiro lugar, a gente não pode... eu só acho que a gente não pode pensar esse caso dos despejos de famílias árabes em Sheikh Jarrah e esquecer todo o pano de fundo. Existe todo um pano de fundo. A gente está falando aqui de décadas de uma postura, e você falou tanto de instituições internacionais, inclusive a ONU, condenam a política de Estado de Israel, que é uma política de asfixia e de tomada de terra, de assentamentos ilegais. Dito isso, em relação às famílias despejadas, cara, é uma lei que remete após a guerra de 68, sim, uma lei anterior que no século XVIII haveria ali uma compra de terras por instituições judias. Então, não é muito simples. A gente está falando aqui de despejo, e tem esse pano de fundo que ele é inegável. O meu ponto aqui, Adriles, é dizer o seguinte: não essa escalada de violência, ela dialoga com uma série de situações que aconteceram. A própria polícia... Vamos colocar uma coisa aqui, deixa eu fazer um parênteses rápido. Israel passa por um momento de crise política e institucional muito delicado. Em março agora, o Bibi Netanyahu não conseguiu montar um novo gabinete. Talvez a gente caminhe para a quinta eleição em 2 anos. A coisa toda é tão grave que até segunda-feira, antes de começar a voar foguete para Tel Aviv, você tinha diálogos evoluindo bem para uma formação de um gabinete que você tinha ali o Naftali Bennett, ultranacionalista israelense, você tinha um centro-esquerda que é o Yassir Lapid, e você tinha o Mansour Abbas com a lista Árabe Unida, que é um bloco parlamentar árabe. Então você teria um gabinete israelense, detalhe que esses 2 primeiros que eu falei são ex-ministros do Bibi Netanyahu, você ia ter um gabinete mais plural. Então a coisa estava se encaminhando por uma... Porque, veja bem, aquela região ali, gente... Mas havia acordos de paz feitos. O que aconteceu que explodiu isso tudo? Esses acordos de paz foram por terra, na época, inclusive, do Trump. Como é que está a política americana em relação a Israel nesse momento, com o Biden? O Biden não vai afrouxar de jeito nenhum. Os laços de Israel... Ele se colocou pró-Israel, né, ontem. Claro, e vai se colocar sempre, Aí, isso aí não vai mudar nunca. A ligação Estados Unidos e Israel é uma ligação histórica. E o Hamas, de novo, ele não contribui para nada disso, não contribui. Quem ganha, quem está ganhando na atual situação são os 2 polos, eu repito, é o Bibi Netanyahu de um lado, que está ganhando tempo e está ganhando na retórica dele para dizer que Israel precisa mais do que nunca de um governo de direita, e o Hamas do lado dele, que é mais ver o circo pegando fogo e jogando míssil, enfim. Paulinha. Eu não vejo um cenário, não sei se vou viver para ver aquela região pacificada, infelizmente. E o que a gente pode esperar para essa semana, Mário? Porque ontem tinham imagens incríveis, né, de mísseis sendo
combatidos contra míssil israelense, Isso que aí. tem um serviço bastante eficiente ali de defesa, eles têm Isso. bunkers, eles estão todos preparados para isso. O que a gente Isso. pode esperar de desdobramento para essa semana? Porque mesmo a postura dos Estados Unidos é de tentar desacelerar esse conflito, mas Exato. claro, dando direito legítimo para os Estados Unidos, para Israel se Paulinha. defender. E a Entender. postura, Mário, eu queria que você comentasse também qual que é a postura que será realizada pelo presidente Bolsonaro, na sua Sim. opinião. Olha, bom, por partes. Aconteceu, é importante frisar que aconteceu uma situação bastante rara, que é de um míssil quebrar o escudo de ferro e atingir Tel Aviv. É uma situação rara. Aquilo tudo que a gente vê, das pessoas indo para os seus bunkers e tudo mais, Tel Aviv, como a gente bem sabe, outro planeta, a vacinação voou, e estava todo mundo já uma vida meio que normal, pessoas em restaurantes e em bares, todo mundo foi para bunker, todo mundo foi se esconder, mas na prática é muito raro um míssil chegar lá, chegar a alcançar Tel Aviv. Alcançou, e isso assustou. O que o Quarteto de Madrid, o que Estados Unidos, Rússia, ONU, o que esse pessoal tenta é desescalar, é tentar diminuir essa temperatura. Biden, inclusive, mandou uma carta para o Mansour Abbas frisando isso, frisando para diminuir essa escalada. Eu acho que, inclusive, a postura do Abbas de cancelar as eleições parlamentares na Palestina é um bom sinal, né? Porque ele, tacitamente, ele não endossa o Hamas. Eu acho que, Paula, na verdade, o tempo joga a nosso favor no sentido dessa temperatura baixar gradualmente. E o Bolsonaro? Em termos... desculpa, Paulo, você perguntou do Bolsonaro. Olha, eu acho que aí cartas marcadas, né? Bolsonaro sempre andou com bandeira de Israel para cima e para baixo. Acho que se ele tiver que falar alguma coisa, talvez seja até útil falar para tirar um pouco o foco da CPI. Mas para mim está muito claro que o governo brasileiro, que o presidente Jair Bolsonaro vai se posicionar, obviamente, a defender Israel, enfim, a endossar qualquer atitude que o Estado de Israel adotar. Muito bem, conversou conosco aqui no Morning Show o Mário Vitor Rodrigues, ele que é jornalista e comentarista político, colunista do jornal Gazeta do Povo. Mário, muito obrigado, viu? Volto sempre. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.